Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui quem fala é o Saulo Silva. Talvez você me conheça, talvez não. A gente tem um trabalho na Seara Espírita já há algum tempo. E a gente apresenta todos os dias, às 7h35, o programa Reflexões de Emmanuel, em que nós temos a oportunidade de trazer aí os ensinos do Cristo, os comentários de Emmanuel para todas as pessoas. E hoje eu estou aqui numa data muito especial, que é os 30 anos do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. O convite foi feito pela Marcela, uma companheira muito querida, e a gente não podia deixar de aceitar essa oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando esses 30 anos de uma casa espírita. O que é sempre um motivo de festa, não só material, mas espiritual. Porque uma casa espírita, ela não se faz somente com o esforço dos encarnados, ela se faz com o esforço também dos desencarnados e, às vezes, perpassa mais de uma geração. As pessoas estão aí se conectando agora, Maria Marta, Nicolá de Matos, a Marcela que nos fez o convite, o Dorival, Ivonete. Eu quero estender aqui meu abraço carinhoso a Simone Vilela, para que a gente estender o abraço, para que a gente possa começar essa nossa reunião, esse momento festivo, com muita alegria, com muita fraternidade, com muita amizade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E normalmente, quando a gente vai começar uma atividade tão importante como essa, é de bom alvitre que a gente se lembre de pedir as bênçãos de Deus, da espiritualidade, para essa reflexão, para esse momento de palestra da gente. Então, eu convido as pessoas que estão se conectando, para quem puder, e quem estiver assistindo depois também, quem estiver assistindo a gravação, também, para fechar os olhos, acerenar a mente, o coração, elevar o pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos pela internet, celebrando uma data tão especial de 30 anos do Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Que nós possamos, Senhor, nesse momento festivo, nos conectar à espiritualidade maior, a espiritualidade que dirige, que orienta os trabalhos dessa casa, e fazer um momento de encontro, não só entre encarnados, mas também entre os muitos espíritos que se dão as mãos nesse momento, festejando essa oficina de luz que se constituiu há 30 anos. Abençoe-nos, Senhor, para que tenhamos as necessárias disposições de mente e de espírito para recolher os teus ensinos e fazê-los brilhar em nossos corações e mentes. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e damos por iniciada a palestra da noite de hoje. Nós gostaríamos de registrar que a internet tem algumas vantagens muito boas, que a gente pode ver o comentário das pessoas aqui, e eu gostaria de fazer desse momento um momento muito fraterno, muito informal, no sentido da gente estar próximo, porque o que nesse momento traz aí para os nossos corações é a oportunidade de estarmos juntos em torno do Evangelho e da doutrina espírita. Então, quero registrar aqui o Gregório Parra, está dizendo: boa noite, meu querido e amado irmão Saulo, seja bem-vindo à minha casa. Boa noite, meus queridos e amados irmãos e irmãs da nossa família Mileide, boa noite a todos. É muito bonito a gente ver essas manifestações de carinho, de afeto, porque a gente descobre uma coisa muito especial. O Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide não é uma estrutura física. Apesar da gente não estar reunidos aqui fisicamente, nesse momento eu me sinto parte da casa, vou ter a liberdade assim de me colocar como um companheiro dessa casa nessa noite. A gente percebe que uma casa espírita é muito mais do que a sua estrutura física. Ela é muito mais do que aquilo que a gente possa erigir no mundo material. Ela está sustentada nas suas bases no que há de mais sublime no universo, que é o coração da criatura humana. Quando nós nos conectamos de coração e de alma em torno de um propósito, sobretudo um alinhado com a seara do Cristo, nós estamos construindo algo de muito sólido, que pode vir pandemia, pode vir furacão, pode vir o que quiser, isso não destrói esse vínculo afetivo, esse vínculo espiritual que nós construímos em torno de uma tarefa na seara do Cristo. E hoje nós vamos falar na nossa palestra exatamente sobre esse tema, o tema dos compromissos espirituais. Eu achei muito interessante quando esse tema foi proposto,
Porque quando nós estamos diante de compromissos espirituais, é importante que a gente entenda de que natureza são esses compromissos, o que eles representam, para que a gente possa, de fato, aproveitar tudo aquilo que representa um compromisso de ordem espiritual. Por quê? Quando nós atendemos aos nossos compromissos, sobretudo os de ordem espiritual, nós galgamos degraus e posições melhores no âmbito do espírito imortal que cada um de nós é. E eu gostaria de começar a nossa palestra com uma reflexão sobre compromisso, sobre o que é que representa compromisso. Quando a gente fala dessa palavra, a gente utiliza essa palavra, o que a gente denota com ela? Quais os sentidos e os significados que essa palavra pode assumir na nossa vida? Quando a gente fala de compromisso, eu queria começar aqui pelo compromisso mais simples, aquele que a gente está acostumado aqui no nosso mundo material, antes da gente partir para o compromisso espiritual. Quando a gente fala de compromisso, é sempre importante lembrar que o compromisso ele pressupõe um acordo entre duas coisas, entre duas pessoas, entre duas partes, que estabelece responsabilidades, obrigações e resultados. Quando nós falamos de compromisso, então, precisamos ter sempre em mente que existem duas partes envolvidas nesse compromisso. Isso é muito importante para que a gente possa entender os compromissos de natureza espiritual. Então, existem sempre duas partes. Por exemplo, quando a gente vai para um trabalho, para uma atividade profissional, existe ali um compromisso. O nosso compromisso de ofertar o nosso esforço, as nossas habilidades, a nossa competência, e o compromisso, que seja de uma empresa, que seja do cliente, de honrar o pagamento pelo serviço prestado. Então, existe um acordo, um compromisso. Esse acordo ele vem antes do compromisso. Quando a gente vai, por exemplo, para uma relação conjugal, nós temos aí um compromisso também. Compromisso que é estabelecido. E às vezes a gente tem até a aliança, né, que nos lembra desse compromisso. Eu acho o símbolo da aliança muito bonito, porque quando a gente carrega uma aliança na mão, não é a minha aliança. Às vezes a gente fala assim, não, a minha aliança. Não, não é a aliança. Se a gente lembrar, a aliança foi dada por alguém, para que a gente se lembrasse do compromisso que nós temos com essa pessoa. Então, nas nossas relações conjugais, temos também compromissos. A gente tem compromissos com grupos de atividades. Por exemplo, o Núcleo de Estudos Irmã Milete tem o compromisso das pessoas que estão reunidas, cada um na sua atividade, com a sua responsabilidade, e o todo se concretiza na medida em que as pessoas executam a sua parte nesse compromisso, nesse acordo. Existem compromissos mais amplos, compromisso com a sociedade, compromisso com as leis que regem o nosso país, o mundo, os limites, que vão mudando com o tempo, vão se aperfeiçoando, e nós precisamos ir renovando os nossos compromissos com essa lei. Então, quando nós estamos diante de compromissos materiais, é preciso lembrar que todos eles têm uma função, que é harmonizar a nossa existência, possibilitar o nosso crescimento. Os compromissos de natureza material, eles têm essa proposta. E aí nós começamos a entender um pouquinho mais do que significa um compromisso. Porque quando a gente vai estabelecer um compromisso de ordem material, o que é importante a gente saber? Em primeiro lugar, com quem estamos estabelecendo aquele compromisso? É importante a gente saber isso. Quem é a pessoa que está do outro lado? Ela é capaz de honrar a parte dela? Ela é capaz de desempenhar a responsabilidade que lhe cabe? Ela é capaz de atender aquelas exigências do compromisso, do acordo que a gente está estabelecendo? É importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente refletir sobre o porquê desse compromisso. Como é que nós estamos estabelecendo? Qual que é a razão, o propósito desse compromisso? Qual que é a natureza das responsabilidades, obrigações e resultados que a gente está buscando com esse compromisso? O que a gente vai estabelecer como sendo a nossa parte e se nós temos condições de executar a nossa parte? É importante a gente entender isso, ter clareza. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que nas relações conjugais estabelecem compromissos que não são capazes de cumprir. Eu me lembro que na minha época, quando eu comecei a namorar, a gente tinha duas fases que antecediam um casamento. A primeira fase era o namoro, a outra fase era o noivado. Hoje tem mais fases, né? A juventude tem um tal do crush, do ficar, quando os amigos olham um chip, tem várias fases, mas na minha época tinham duas fases.
E nessas fases a gente precisava responder perguntas distintas. Na primeira fase do namoro, a pergunta era: eu te amo? Eu amo essa pessoa que está do meu lado? Existe uma relação de amor entre mim e a pessoa? E se respondido de maneira afirmativa, a gente passava para a segunda fase, cuja pergunta era diferente. A pergunta é: eu te suporto? Eu dou conta de dar o apoio que você precisa? Eu consigo lidar com as suas idiosincrasias? Esse é um aspecto importante porque muitas razões dos fracassos em relação aos compromissos assumidos está em não refletirmos antecipadamente se temos condições de cumprir, de honrar aquelas exigências para que o acordo se ponha de pé. Por isso, quando alguém vai tratar de compromisso de natureza material, é preciso pensar em tudo isso. E aí a gente passa para o segundo tipo de compromisso, os compromissos espirituais. E alguém tem alguma dúvida que quando a gente se refere a compromissos espirituais, nós estamos falando de coisas mais importantes do que os compromissos materiais? Se ao lidarmos com compromissos materiais, é preciso ter todo esse tipo de cuidado para avaliar com quem estamos estabelecendo o compromisso, qual que é a razão, qual que é a natureza das responsabilidades, as minhas condições, as minhas possibilidades. Se tudo isso, quando nós tratamos de compromissos materiais, cuja relevância ela é menor do que os compromissos espirituais, a gente tem que se preocupar com tudo isso, ainda mais os compromissos de ordem espiritual. Porque quando nós estamos diante desses compromissos, nós temos, graças à doutrina espírita, um manancial extraordinário de elementos para que a gente possa entender a natureza, o propósito e a maneira de melhor honrar e desempenhar os compromissos espirituais. Quando a doutrina espírita chega no mundo, ela tem um papel muito importante. Lembremos que Kardec posicionou a doutrina espírita como terceira revelação, o que significa que existe uma primeira, que existe uma segunda, e que a terceira revelação, ela não se desconecta das revelações anteriores, porque seria um desastre, né? A gente chegar numa terceira revelação que nega todas as revelações anteriores, isso não existe. Na obra divina, as coisas não são destruídas dessa forma, elas sempre estão num crescente. A lei divina, nós vamos descobrindo essa lei, mas ela não se reestrutura, ela não se refaz na medida em que a gente vai evoluindo, o que muda é a nossa capacidade de compreensão, de percepção dessa lei. Então, nós temos aí 3 revelações. Em cada uma delas, existe algo que é revelado, algo que é ofertado à criatura humana de acordo com o seu nível de entendimento. O Espírito Emmanuel, de uma maneira muito metodológica, muito estruturada, ele nos disse que a primeira revelação pode ser comparada com a infância da humanidade. Porque na infância nós estamos estabelecendo os primeiros passos, os primeiros movimentos, na compreensão de uma relação com um Deus, que é um Deus único, que é um Deus de amor, mas que também é um Deus de justiça, um Deus que interfere nas nossas vidas, um Deus com o qual nós podemos nos relacionar. E é muito curioso essa relação da criatura com o Criador, como ela é representada no Antigo Testamento, na primeira revelação. Porque lá na primeira revelação, o símbolo utilizado no texto para representar a relação e o compromisso do Criador com a criatura e da criatura com o Criador é o casamento. O casamento é esse símbolo. É ele que é utilizado. Por que ele é utilizado? Porque é preciso, para o cumprimento daqueles compromissos, que haja intimidade. Então, quando nós olhamos a primeira revelação, nós temos ali um manancial muito importante para que a gente dê os primeiros passos. Na segunda revelação, quando Jesus vem ao mundo e nos traz a mensagem imortal do amor, Emmanuel categoriza essa segunda revelação como sendo o momento de maioridade da humanidade. Por que maioridade? Porque a partir do Cristo nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas, pelo que nós fazemos, pelos caminhos que andamos. Porque até o Cristo a gente poderia ter dúvida de como agir
de acordo com esse compromisso, com essa relação com o Criador. Existiam dúvidas. Se a gente se lembrar daquele diálogo que precede a narrativa da parábola do bom samaritano, em que o doutor da lei chega para Jesus e pergunta: mestre, o que tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus pergunta para aquele homem o que está escrito na lei e como você lê. E aquele homem registra um entendimento e correto. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder, citando Deuteronômio 6,5, acrescenta de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, citando textualmente Levítico 19:18. Aquele homem tem essa concepção, ele entende o que é isso. Mas existiam dúvidas. Porque Jesus diz para ele: disseste bem, faze isso e viverás. E aí surgiu a dúvida dele: mas Senhor, quem é o meu próximo? Então, existiam dúvidas. A partir de Jesus, não há mais dúvida. A gente pode dizer que não quer, a gente pode dizer que não vai, a gente pode se rebelar, mas nós não podemos alegar desconhecimento. A partir de Jesus, nós temos definitivamente o caminho, a orientação para vivenciar a mensagem do amor na sua integralidade na nossa vida. Jesus aprofunda a relação da criatura com o Criador, porque Jesus chama Deus de papai, não é nem de pai. A palavra que está registrada nos textos do Novo Testamento não é o pai como o adulto se refere ao pai. É o Abá, que é o papai, como a criança se refere a Deus, ao seu pai. Então Jesus utiliza essa relação, mostrando para a gente que a relação do Criador com a criatura é uma relação de pai e de filho. Quando chega a doutrina espírita, Emmanuel categoriza esse momento como um momento de maturidade da humanidade. Porque nós aí somos capazes de compreender causas, consequências, propósitos de uma maneira mais consciente. A gente não se afasta dessa possibilidade de entendimento agora de causas, de efeitos, do nosso papel. Por isso, os compromissos, quando nós trazemos a perspectiva da terceira revelação, são compromissos mais maduros, são compromissos que exigem disposições de espírito mais amadurecidas. E aí nós entramos no que significam esses compromissos de natureza espiritual. Em primeiro lugar, vamos pensar naquele primeiro ponto. Quem está estabelecendo o compromisso? Aqui, a doutrina espírita nos traz algo de suma importância. Porque quando nós estabelecemos os compromissos materiais, é a personalidade que estabelece aquele compromisso. É o Saulo com o CPF tal, é a pessoa que tem a determinada posição, é aquela pessoa material, a personalidade que estabeleceu um compromisso. Do ponto de vista espiritual, quem assume compromissos é o ser imortal que cada um de nós é. E a nossa individualidade, e não a nossa personalidade. Porque podem existir compromissos de natureza material que a personalidade precisa atender, ou que ela escolhe, e que tem pouco ou nenhum reflexo do ponto de vista espiritual. Mas existem compromissos espirituais que podem ter consequências muito profundas na personalidade, naquilo que nós estabelecemos como interação em relação ao mundo. Nós podemos estabelecer compromissos, então, com o ser imortal que o outro é, quando nós estamos olhando pela ótica da espiritualidade. É por essa razão que a gente pode, por exemplo, numa relação afetiva, a gente desatar a relação afetiva e obedecer todos os requisitos para desfazer aquela relação do ponto de vista material. É possível fazer isso. Atender às exigências legais, cumprir com a distribuição de bens, e do ponto de vista material a gente está quites com aquela situação. Mas do ponto de vista espiritual, os compromissos podem ainda permanecerem ativos. O inverso também é possível. Às vezes a gente tem compromissos que são meramente materiais, que as pessoas se mantêm juntas por interesses, se mantêm juntas por conveniências, quando os compromissos espirituais já estão completamente desfeitos. E a pessoa persiste nessa proposta de se manter junto com a outra por uma questão de conveniência. Para que a gente possa começar a entender que quando a gente fala de compromissos espirituais, nós temos que olhar
com uma maturidade maior, porque nós estamos falando de compromissos entre espíritos, entre corações eternos. Aquilo que muitas vezes a gente pode estabelecer como sendo algo que materialmente ninguém fica sabendo, que não tem nenhum compromisso porque a gente traz as ocultas, do ponto de vista espiritual, são vínculos muito fortes. Nós temos um caso, por exemplo, narrado pelo Humberto de Campos, que é muito interessante. Humberto de Campos narra que numa pequena cidade, à beira de um rio, no interior do Brasil, começou a surgir uma grande enchente. E essa enchente começou a devastar as casinhas, as pessoas começaram a ter que se mudar, e tinha ali um rapaz que trabalhava como barqueiro. E esse rapaz sabia que o seu José tinha uma pequena fortuna em casa. Era um homem que tinha muitas propriedades ali, guardava o dinheiro, mas tinha uma fama de ser muito avarento. Não compartilhava nada, vivia isolado de todo mundo. E ele começou a maquinar uma ideia de que, poxa, aquele dinheiro que o seu José guarda poderia ser muito mais útil nas minhas mãos do que na dele. A gente já está, a cidade aqui está todo mundo indo embora. Se ele morrer, ninguém vai estranhar. E começou a maquinar o crime, concretizou o seu plano, tomou do seu barco, seguiu até próximo da casa do seu José, desceu do barco, foi até a casa, bateu na porta e gritou de lá de fora: seu José, vem para fora, seu José. Tá todo mundo abandonando a cidade. Vamos embora, vamos fugir desse local. E o seu José, de lá de dentro, respondeu: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci nessas terras, se eu tiver que morrer aqui, para mim tá de bom tamanho. O jovem percebeu que ele estava sozinho, o que atendia aos seus planos, arrombou a porta, assassinou o seu José, pegou os bens, o dinheiro, as joias que estavam ali dentro, saiu, entrou dentro do barco e foi para um lugar onde ninguém nunca havia o conhecido. Do ponto de vista material, aquela relação é uma relação que passou ao largo dos olhos da justiça. Ninguém suspeitou. Seu José foi encontrado morto, no meio de muita água, a enchente tomou conta da água dele, da casa dele, imaginaram que ele não tinha conseguido fugir. Passou do ponto de vista material de maneira absolutamente incólume. Aquele jovem foi para uma cidade, se estabeleceu ali, com o dinheiro montou um pequeno comércio, mas Humberto de Campos diz uma coisa muito curiosa. Desde o momento em que o crime havia sido cometido, que uma sombra espessa começou a seguir aquele rapaz. Aonde ele ia, a sombra o acompanhava. Era o seu José, desencarnado. E aquele jovem estabeleceu-se como uma pessoa respeitável, conheceu uma jovem, e a sombra sempre seguindo ele. Até o dia em que a sua jovem esposa fica grávida. Aí a sombra desaparece. Porque aquele jovem receberia o seu José como filho, para estabelecer a vida que ele havia tido tirado na figura do pai. Agora era alguém que ia dar a vida. E por herança, os bens que havia usurpado. Para que a gente possa entender que, do ponto de vista espiritual, existem compromissos que não se desfazem, quer queiram as conveniências e situações do mundo os reconheçam ou não. São compromissos muito importantes porque dizem respeito à nossa natureza espiritual. Quando a gente pensa nessa natureza de compromissos, a gente pensa até nos compromissos afetivos. Muitas vezes os compromissos afetivos eles são estabelecidos e a gente não tem muita noção. Eu me recordo de um caso, já narramos algumas vezes, mas vale ser lembrado, de um casal, que era um casal que tinha atividades na casa espírita, que estavam ali vinculados ao trabalho, mas que de repente já estava ali na casa dos seus 50 anos, o senhor se encantou com uma jovem, uma pessoa mais nova, dos seus 20 e poucos anos, e aquela jovem se encantou com aquele homem, com a maturidade, com a solidez, com a situação financeira resolvida, e começou a corresponder aos afetos dele. E o senhor também correspondendo, de forma que estava prestes a separar, se divorciar, estabelecer uma outra união, e a espiritualidade, que sabia dos compromissos daquele casal estabelecidos antes da encarnação, começou a ficar desesperado. Os mentores ali tentaram uma coisa, tentaram outra, nada
parecia resolver, parecia que o casamento ia realmente caminhar para um fim. De maneira legítima. Ele não estava traindo no sentido estrito, ele ia dizer para a esposa que estava se envolvendo com outra pessoa, que se apaixonou por ela e que o casamento estaria desfeito. Aí, a espiritualidade que cuidava daquele núcleo familiar resolveu buscar um espírito mais experiente. Um mentor mais elevado, chegaram lá, apresentaram um caso para ele, ele olhou com muito cuidado, com muito carinho, e disse assim, olha, isso aqui não é difícil de resolver. Isso aqui é fácil de a gente resolver. Não, mas como? A gente já tentou de tudo que a gente podia, nada resolveu. Eu falei, não, fica tranquila. Semana que vem eu vou comparecer lá com você, a gente vai resolver isso rápido. Aí na outra semana, os mentores espirituais vieram, chegaram na casa daquele casal, o mentor mais elevado se aproximou do homem e disse assim, olha, aqui a solução é uma doença. Eles olharam assim, mas como assim uma doença? É uma doença. Vocês vão ver que vai dar certo, confie em mim. E a espiritualidade manipulou os elementos ali e aquele senhor caiu acometido de uma doença. E como não existe paixão juvenil que sobrevive à doença de velho, dentro de 2 semanas a jovem já havia se desencantado daquele senhor, já estava envolvida com outro rapaz da sua idade e aquele senhor estava sob os cuidados da esposa. Então, quando a gente pensa nos compromissos espirituais, algumas vezes, inclusive, outros mecanismos são estabelecidos para que a gente se mantenha naquele rumo, no cumprimento das obrigações que nos competem. Às vezes, esses compromissos eles são mantidos na forma de relações muito duras, muito difíceis. Porque às vezes a gente vem no próprio núcleo familiar com pessoas que não nos compreendem, com pessoas que não nos aceitam, mas que representam desequilíbrios que nós mesmos estabelecemos. No livro Sexo e Destino, André Luiz tem um caso muito interessante, porque no Sexo e Destino tem um mentor, que é o espírito mais evoluído, que orienta, que esclarece, que auxilia, que está presente. No final do livro, a gente descobre que ele é o causador de toda aquela problemática numa encarnação anterior. Então, quando nós pensamos em compromissos espirituais, nós não estamos diante de compromissos meramente materiais que a personalidade estabelece. Compromissos espirituais são aqueles que nós assumimos antes da nossa chegada nesse mundo. Antes da gente vir, a nossa reencarnação já é planejada com compromissos que foram estabelecidos antes. Por isso é muito importante que a gente pense, que a gente tenha clareza desses compromissos, sobretudo quando a gente está, por exemplo, na regeneração de uma família, quando a gente está em obras sociais como uma casa espírita. E quando a gente pensa das obras sociais, é muito importante a gente se lembrar que nada acontece por acaso. Quando a gente tem uma instituição formada com o propósito de servir na seara do Cristo, nós temos um planejamento que é realizado muitas vezes na esfera espiritual. Cada um dos que trabalham ali, cada um dos que vão assumir as posições de liderança, as posições de responsabilidades maiores, vem com um determinado compromisso. Mas quando a gente pensa no compromisso espiritual, existe um aspecto importante. Todo compromisso espiritual tem como propósito a nossa felicidade real. Todo compromisso espiritual tem como propósito a nossa felicidade real. Porque os compromissos espirituais, eles podem ser divididos em 2 naturezas. Aqueles compromissos com vistas à reparação de um determinado erro ou de um determinado equívoco, e nesse sentido visa a nossa felicidade real, porque um erro reparado é mais liberdade de ação, um equívoco corrigido nos coloca em condição de maior liberdade, de maior autonomia. Esse é o primeiro tipo. O outro tipo é compromisso espiritual nos é dado para crescermos, para nos desenvolvermos, para progredirmos, para nos aperfeiçoar. E quando a gente pensa numa casa espírita, os compromissos são, sobretudo, dessa segunda categoria. O problema principal quando a gente foge aos compromissos numa casa espírita não é o da gente ser punido, castigado, nada disso. É a oportunidade perdida. Porque tudo que nós temos dentro de uma casa espírita representa uma oportunidade de crescimento. Todas as atividades que nós desenvolvemos, desde a palestra pública, desde a recepção das pessoas que chegam,
do acolhimento fraterno, do passe, da evangelização, da mocidade. As reuniões mediúnicas são compromissos, são oportunidades para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. De forma que abraçar compromissos espirituais nessa natureza deve ser, sobretudo, abraçá-los com alegria, com gratidão, pela oportunidade de crescer. Até quando a gente está, por exemplo, em reuniões mediúnicas, às vezes a gente não se dá conta do quanto a reunião mediúnica ela é benéfica para os trabalhadores, para os médiuns. Porque às vezes a gente pensa que a gente monta uma reunião mediúnica para ajudar os espíritos desencarnados. Lê do engano. A espiritualidade não depende da nossa contribuição para socorrer esses espíritos. Casos espíritos começaram a existir só a partir da codificação espírita, 1857. Antes disso, os espíritos continuavam sendo atendidos sem nenhum problema. Mas quando nós estamos diante de uma reunião mediúnica e temos a possibilidade de ter o contato com a espiritualidade, nós começamos a desenvolver as faculdades do espírito, no sentido de avaliar situações e pessoas. Não é para a gente desenvolver dons mediúnicos fascinantes, nada disso, é para a gente contribuir e entender como, ali numa reunião mediúnica, encontrando com um espírito desencarnado, a gente entender como é que a gente deve olhar para todos os nossos irmãos e irmãs de caminhada terrena. Porque às vezes acontece assim, a gente está na reunião mediúnica, aparece aquele espírito que foi um criminoso em outra encarnação. É alguém que assassinou, que açoitou, era um feitor de escravos, era alguém que cometeu vários crimes. Como é que a gente recebe uma pessoa dessa na reunião mediúnica? A gente recebe assim: meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar. Não se prenda a essas coisas. Existem pessoas que te amam. Existem corações que estão aqui para te ajudar. Se liberte disso. Caminhe em outra direção. Você é filho de Deus. E a gente fala, orienta, esclarece. E na maioria das vezes consegue, porque a espiritualidade está ali ajudando. E aquele espírito, depois de 1, 2, 3, algumas sessões, ela começa a se despertar. Só que é curioso porque às vezes a gente sai de uma reunião mediúnica como essa, em que a gente travou o contato com um ex-criminoso, com um assassino, e a gente vai, pega o nosso celular, vê uma pessoa que cometeu, às vezes, um delito menor do que aquele que a gente viu na reunião mediúnica, e a gente cresce em proferir impropérios, em julgar com severidade, com agudeza, com rigidez. Será que a gente tem que esperar a pessoa morrer, se manifestar na reunião mediúnica, para que a gente a chame de irmão, de irmã? Essa é a lição importante das reuniões mediúnicas, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de olhar não para a personalidade, mas para o espírito imortal que cada um de nós é. Por isso, quando nós olhamos para as casas espíritas, nós temos uma oportunidade extraordinária de desenvolver as faculdades, o sentimento, as habilidades necessárias a lidar com os interesses do espírito imortal. Quando nós estamos na área mediúnica, um dos riscos mais perigosos é a gente cair no personalismo, cair na vaidade, porque a gente começa a valorizar o que há de personalidade e não o que há de imortalidade. Por isso, quando nós falamos de compromissos espirituais, lembremos sempre que estão em jogo outra natureza de interesses. Nem sempre nós vamos conseguir atender todos os interesses materiais quando estivermos buscando o cumprimento dos interesses espirituais. Às vezes a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que priorizar aquilo que é mais importante. Mas se nós temos consciência de que os compromissos de natureza espiritual, ele nos levará a uma situação de felicidade, de harmonia, de paz, maior do que a que temos hoje, nós começamos a cumpri-los com alegria. Não com aquela rigidez, não com o peso. Porque a lei divina foi estabelecida para a nossa felicidade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na resposta ao item 614, quando Kardec pergunta em que consiste a lei natural, e os Espíritos esclarecem. A lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. O compromisso no cumprimento da lei divina é o compromisso com a nossa felicidade. E é um compromisso muito menos penoso,
muito menos árduo do que a gente ceder aos apelos do mundo e esquecer dos compromissos espirituais que nós assumimos. Porque foi Jesus mesmo que disse, quando nos convidou a seguir a sua proposta, ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas cansadas. Esse é o compromisso que o Cristo nos convida a ter, a todos os instantes da nossa vida. Um compromisso com o nosso ser espiritual, de seguir a proposta do Evangelho, de seguir o desafio do amor, da fraternidade e da caridade. Porque indo ao encontro desses objetivos, nos compromissando com a realização que esteja vinculada ao bem, nós vamos ter uma vida mais leve. Talvez não do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, produzindo agora o futuro que nós queremos ter. E assim, nós encerramos a nossa breve palestra, falando novamente aqui dos nossos parabéns a essa Casa Espírita que completa 30 anos e desejando que esses sejam os primeiros 30 de novos 30 e 30 e 30, em que nessa oficina de luz se trabalham o ser imortal que cada um de nós é. Muito obrigado pela presença, pela atenção de todos, e agora eu devolvo aqui a palavra para a Marcela. Não sei se ela vai querer fazer uma prece de encerramento, como é que é o movimento na casa. Saulo, pode fazer você a prece? Ah, tá bom, então. Tá bom? Então, vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, os compromissos espirituais colocados não como peso, mas como oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de conquista de felicidade real. Dai-nos, Senhor, a força para desempenhá-los bem. Orienta nossa mente e nossos corações para que possamos discernir entre a Tua vontade e, às vezes, os nossos caprichos e desejos inferiores. Auxilia-nos para que, no exercício do Teu Evangelho, possamos sempre compreender a Tua mensagem de amor e levá-la ao coração do nosso próximo. Ampara, Senhor, os lares de todos os que estamos aqui conectados, seja ao vivo, seja que estão ouvindo a gravação, o vídeo depois, que sejam amparados, protegidos, abençoados e iluminados com teu infinito amor. Que assim seja.